Abra sua Bíblia no Salmo 84, verso 5. Salmo 84, verso 5. E o tema dessa noite é: ainda esse ano serei forte. O texto sagrado diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que, passando pelo vale de Baca, outras traduções dizem passando pelo vale árido, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Como é agradável virmos à igreja. Eu sei que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Na verdade, esse texto significa que Deus não habita exclusivamente em templos feitos por mãos de homens. Então é fato que Deus está aqui, como Ele está no seu quarto, na sua casa, no seu carro. Mas existe uma atmosfera no ajuntamento de pessoas. Por exemplo, hoje aconteceu uma atmosfera num certo jogo que teve por aí. Então, atmosfera. No jogo, uns ficam felizes, outros não. Num show, existe uma atmosfera. Agora, você imagine na casa do Senhor, aonde os filhos se reúnem para adorar o Pai. Esse ambiente tem uma energia, uma atmosfera, uma sensibilidade que nenhum outro tem. E o salmista está dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos. Eu já vou ler os primeiros versos. Essa casa, irmãos, é o lugar de refúgio para doentes, é o lugar de cura para doentes, é o lugar de refúgio para pessoas amarguradas, é o lugar de recomeço para quem precisa de recomeço, é o lugar de esperança para o desesperançado. Por isso, sempre que viermos à casa do Senhor, venha cheio de expectativas. Esse não é um lugar para vir com expectativas baixas, amém? E eu quero lembrar de algo que aconteceu nessa semana. Domingo passado, nós tivemos um culto maravilhoso, como temos todo domingo aqui, todas as quintas e sábados nos bairros. E aqui, na terceira, quarta cadeira, mais ou menos ali onde está o William, o Josué por ali, estava o irmão Loreno Ruschel. É um senhor grisalho, um pouco mais experiente, que estava congregando conosco há algum tempo, convidado pelo evangelista irmão Chitz, que é um evangelista nato. E algumas pessoas vão lembrar disso, vão atentar, porque o Loreno levantava as mãos. Ele cantou com tanta alegria, ele celebrou com tanta alegria. E nós até temos uma foto desse momento aí. Esse é um registro do último culto do irmão Loreno. Será que ele sabia que era o último culto dele, que ele estaria aqui? Será que ele imaginava? A gente sabe que sempre pode ser o último, mas a gente nunca acha que será. E ao final ele abraçou os irmãos aqui, vários, o Chitz, a mim, e com tanta alegria. E ele me disse: pastor, eu não sei explicar a alegria que eu tenho por estar na casa de Deus. Acho que foi na terça, né? Terça para quarta. Na quarta-feira para quinta-feira, o tempo dele nessa terra cessou. E o Senhor o chamou às mansões celestiais. Mas ele aproveitou cada oportunidade. E no seu último domingo ele estava na casa do Senhor, nos amáveis tabernáculos. Essa palavra é sobre isso. Eu desejo sinceramente que não seja o último culto de ninguém aqui, mas pode ser, inclusive o meu. E se for, eu não quero desperdiçar essa oportunidade. Esse será, está sendo e continuará, e até o fim, será o melhor culto que você vai prestar para Deus. Amém? Porque a nossa força vem do Senhor. O Salmo 84, voltando para a palavra,
Ele é um salmo dos filhos de Corá. Nós temos 3 grupos de salmistas principais: o próprio Davi, que escreve a maior quantidade de salmos; Asaf, que escreve a segunda maior quantidade; e o terceiro maior autor, na verdade, não é uma pessoa, é um grupo, é uma família. A Bíblia os chama de os filhos de Corá, e a Bíblia os registra como homens fiéis, tementes a Deus. Eles são participantes da ordem levítica, eles são sacerdotes, e eles tornam-se fiéis adoradores ao Deus vivo, pastor Jair, e eles entram para a história como compositores de vários salmos. Dentre eles, o lindo e poético Salmo 84. Esse salmo demonstra a sensibilidade, a alegria, o prazer, o desejo, a exultação que eles têm por estarem na casa de Deus. Não é sobre a casa, é sobre quem está na casa. Não é sobre o lugar, é sobre quem é aclamado no lugar. Não é sobre o prédio, é sobre quem é adorado dentro desse prédio. Eu não sei você, mas eu já levantei as minhas mãos e adorei ao Rei dos Reis aqui hoje. É tudo sobre Ele, é para a glória dEle. E o verso primeiro eles começam dizendo assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde põe a seus filhos. Até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Por quê? Pastor Lucas acabou de citar, verso 10: porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. E eu preferiria estar à porta da casa de Deus a habitar na tenda dos ímpios. Irmãos, não dá para compreender um cristão que não ama a casa de Deus. Eu não estou falando de religiosidade, de bater cartão em igreja para dizer que é crente, que é católico, que é isso, que é aquilo. Não, não é sobre isso. Tem muita gente que vai muito na igreja e não tem nada de Deus na vida. Mas eu estou falando de desejar estar no lugar de encontro com o Senhor, de começar a se preparar no início da tarde. Eu não sei qual é o seu ritual. A minha esposa começa às 14 horas, todo domingo, para estar linda, maravilhosa, às 18 aqui. Cadê ela? É, né? É. O pastor Jair começa a se pentear às 15h30, se arrumar. Eu não sei qual é o teu ritual, mas você começa a dizer: que privilégio, eu poderei mais uma vez ir para a casa do meu Senhor, eu estarei no tabernáculo, nos átrios. Quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos. Alguém aqui tem prazer na casa de Deus? Alguém aqui fica contando os minutos para estar na casa de Deus? A gente tem muito trabalho, a gente tem muitos compromissos, a gente tem viagens, a gente tem visitas, mas nós sabemos que precisamos desse lugar, porque aqui nós temos um encontro com Deus que nos fortalece. O próprio Davi diz no Salmo 27: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Ou seja, meditar, aprender, crescer. Interessante que Davi é pai de Salomão, e quem constrói o templo foi Salomão. Então, se Salomão constrói o templo e Davi é o rei, ainda não tinha templo. Então qual é o lugar que Davi está dizendo no Salmo 27:4? Que ele pede a Deus que ele possa morar na casa do Senhor. Não é o templo suntuoso que Salomão construiria depois. Aqui Davi está falando do tabernáculo de Davi. Porque quando Davi traz a arca da aliança, que havia sido capturada pelos filisteus e estava num lugar chamado Kiriat Jearim,
ele a coloca no tabernáculo de Davi. Sabe o que era? Uma tenda de couro de animais, uma barraca. Mas Davi já era rei e morava num palácio. Ele está dizendo: eu prefiro sair do palácio para estar numa tenda se eu estiver na presença de Deus. Ele está dizendo: Senhor, me permita morar na tua casa para contemplar a tua formosura. O tabernáculo de Davi foi profetizado em Isaías 16:5, em Amós 9:11, e ele é mencionado pelo discípulo de Jesus, à época presidente da convenção de Jerusalém, em Atos 15:16, Tiago. No concílio de Jerusalém, Tiago fala sobre o tabernáculo de Davi. A profecia se cumpre e naquele tabernáculo está a arca da aliança. E Davi está dizendo: eu prefiro perder o palácio do que ficar longe do lugar onde está a presença do meu Deus. O Salmo 84 é um salmo de peregrinos, ou seja, não é de quem habitava em Jerusalém. Lembre que o povo estava exilado no norte e eles estavam longe. Lá na frente a gente vai ver o Salmo 137. Como vamos cantar se estamos tão tristes? E pelo menos uma vez ao ano eles peregrinavam para Jerusalém. E sabe o que eles iam fazer em Jerusalém? Eles iam na igreja. Eles viajavam centenas de quilômetros para ir na casa de Deus. Eles amavam aquele lugar. E em uma dessas idas ao templo, os filhos de Corá, um deles, o salmista que escreve 84, diz no verso 3: até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Porque a casa de Deus é esse lugar que acolhe todos. A casa de Deus tem as portas abertas para todos, não para tudo, mas sim para todos. Não importa qual seja a sua situação, circunstância, crise, hábitos, práticas, vícios, estação da vida, a casa de Deus está aberta para ti. E esse é um lugar amável que te acolhe, porque aqui habita o Senhor dos exércitos. E só quem cantar vai revelar a idade agora. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece. Fiquem de pé, que daí não dá microfonia. Pelos teus atos. Só eles aqui, ó. Ó o pardal. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Quem pode dizer amém? Bem-aventurados aqueles que habitam aonde? Em tua casa. Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais do que quanto? Vale mais que mil. Oh, o pardal encontrou casa. Eu encontrei teus altares, Senhor. Eles descobriram que iam cantar esse agora. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Aí o salmista encerra cantando assim, ó: pois o Senhor é sol e escudo,
dá graça e glória. Ele nunca negará, não negará bem algum aos que vivem corretamente. Só os mais de 40. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Diga, igreja. Eu encontrei teus altares, Senhor, E Deus meu, eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu, e Deus meu. Quem pode aplaudir o Deus dessa casa? Até o pardal encontrou uma moradia na casa de Deus. Mas eu ministrei aqui no sábado passado no culto do Ministério de Jovens do ano, Conexão, e falei sobre Jesus ministrando corações ansiosos, preocupados com o que comer, com o que vestir, com o que beber. E Jesus diz: observem as aves. A proposta dele é observar. Mas sabe qual é a ave que Jesus cita? Corvo. Por que não um arara, um canário belga, um cardeal? Porque às vezes nós olhamos para alguns seres da criação e os desprezamos, mas eles são a imagem de Deus revelada. É a revelação geral de Deus que mostra o Cristo na obra criadora. E o salmista está dizendo: até o pardal. Por quê, irmão? Porque você já viu alguém querendo criar pardal? Tem gente que cria aves, os criadores cadastrados, autorizados, mas eles criam esses pássaros que cantam, esses pássaros de plumagem bonita, esses pássaros de topete, esses pássaros lindos. Eu nunca vi ninguém querer criar pardal. E o salmista está dizendo: até o pardal, até a andorinha. Você já viu alguém querer pegar uma andorinha para dizer: olha aqui meu passarinho de estimação? Não, a andorinha é uma ave migratória, ela nem fica no mesmo lugar, ela vai-se embora. E Jesus, sabendo disso, porque Ele é o Criador, Ele também usa os pardais como exemplos em Lucas 12:6. E Ele diz: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Aí Jesus sai dos pardais e vira para as pessoas e diz: até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Não tenham medo, vocês valem muito mais do que os pardais, ou valem mais do que muitos pardais. Olha aqui, curiosidade. A tradição diz que uma moedinha, porque Jesus diz 5 pardais, 2 moedinhas. Quantos pardais? Quantas moedinhas? A tradição diz que uma moedinha comprava 2 pardais. Logo, 2 moedinhas compraria 4 pardais. Mas Jesus está dizendo: não se vendem 5 por 2 moedas? Era tipo assim, é Black Friday, sabe? Outlet. Desculpe até por falar essa palavra, irmãos, porque as irmãs já ficam nervosas quando ouvem essa palavra. Onde? Não, perdão, brincadeira. Jesus está dizendo: ninguém quer o pardal. O camarada deu 2 moedas para levar 4. O vendedor fala: leva logo 5, que é 1 a menos aqui. Sabe, a nossa força não vem do nosso braço, do nosso histórico, das nossas conquistas, do nosso dinheiro, dos nossos títulos. A nossa força vem do Senhor, que cuida até dos pardais. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui que literalmente se sente o 5º pardal, aquele que é sempre mandado junto com alguma coisa, aquele que sempre sobra, aquele que sempre é desprezado, aquele que sempre é esquecido, aquele que é sempre ignorado. Eu venho te dizer: o teu Deus tem um lugar para você nos seus altares. Oh, aleluia.
2 Coríntios 3,18 diz: nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como eles, pelo Espírito do Senhor. Sabe, você não é perfeito, mas você é a coroa da criação. Você não é perfeito, mas você é a coroa da criação. E a Bíblia que diz que o ser humano é a coroa da criação. E tem o privilégio e a oportunidade de refletir a glória de Deus, o dono do tempo. Você crê nisso? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Esse vocês conhecem, né? Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar, se o mundo te fizer. Você pode levantar a voz e dizer: sim, você é um espelho. Você vale muito mais que os pardais. Há lugar para você na casa do Senhor. Você é precioso, homem. Você é preciosa, mulher. Mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não desista, porque Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, levante-se na presença de Deus. Levante-se na presença de Deus. Deus está com você. Meu Deus do céu, aleluia. Senta aí, gente. O levante-se era da música. Meu Deus do céu, vocês são tudo TDAH. Após essa declaração poderosa, ele entra no verso 5. E eu com os olhos fechados, levante-se na presença de Deus. Quando eu abro o olho, todo mundo de pé. Agora eu lembrei de uma história, eu vou contar ela bem rapidinho e já volto para a pregação. Um irmão foi ouvir o Takayama, Hidekazu Takayama, um japonês, pregar. E o Takayama prega demais até hoje, está bem idoso, mas esse homem é um ícone. Aquele ginásio lotado. E o Takayama começou assim: hoje eu não vou pregar. Com os olhinhos fechados, que é japonês, né? Já está quase sempre. Entendeu? Não. Hoje eu não vou pregar, quem vai pregar é Ele, o Espírito Santo de Deus. E o ginásio, uau! Aí um irmão assistindo falou: meu Deus, que coisa mais linda, próxima vez eu vou fazer isso. Aí chegou na igreja, na congregação que ele ministrava. Quando chamaram ele para pregar, ele pegou o microfone, fechou os olhos e disse: hoje eu não vou pregar, quem vai pregar é Ele. Na terceira vez o porteiro pegou o microfone e falou: meu Deus do céu, eu estava esperando essa oportunidade há muitos anos. Assim foi hoje, né? Levante-se na presença de Deus, aleluia. O verso 5 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Porque o nosso tema é: ainda esse ano serei forte em Deus. Não é só alegria, existe um preço para desfrutar desse prazer da casa do Senhor. Existe renúncia, existe peregrinação, existem lutas, desafios, dificuldades. E ele diz: em cujo coração estão os caminhos aplanados. Então, esse homem está peregrinando em direção ao templo. E ele tem que passar por um lugar, verso 6, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. E a chuva também enche os tanques. Olhe para mim.
Deus é Deus dos montes, mas Deus também é Deus dos vales. Montes falam de exaltação, montes falam de visibilidade, montes falam de projeção, de êxito. Pastor Juliano, montes falam de conquistas. Vales, por sua vez, é o oposto. Vales falam de provação, de carência, de invisibilidade, de privações, de necessidades. E Deus se revela nos montes. A lei é entregue a Moisés no monte. Os encontros de grandes homens de Deus com Deus foram nos montes. Mas Deus também é Deus dos vales. Eu vim te dizer, você pode estar num monte contemplando o nascer e o pôr do sol, mas você pode estar num vale escuro de angústia e de dor, mas uma coisa não muda: Deus está com você. Bem-aventurado o homem cuja força está em Deus. Esse vale árido, traduzido em algumas versões da Bíblia como vale de Baca, ele significa literalmente um lugar seco, árido. Mas ele também ficou conhecido como Vale das Lágrimas. E era um lugar pelo qual todos os viajantes para ir ao templo tinham que passar. Não era uma alternativa. Olhe para mim. Os vales da vida, as angústias da vida, as crises da vida, o luto, a perda, a indiferença, a injustiça, a traição, as doenças, não são opcionais. São vales que por um ou por outro nós passaremos. Mas o vale, o deserto, não é para te matar, é para te fortalecer. Você precisa entender que quando Deus nos permite passar por esses vales, Ele vai conosco. É instrução, é treinamento, te preparando para o futuro. Samuel vai ungir o novo rei de Israel. Ele chega na casa de Jessé, ele unge Davi. Douglas, rei, cerimonial, o grande profeta Samuel, tudo certinho. Mas Davi não vai para o palácio. Davi volta para o campo cuidar de ovelhas. Qual é o sentido disso? Treinamento, instrução. Davi não poderia vencer um gigante em público antes de matar o seu leão e o seu urso no secreto. Existem vales que você está enfrentando, batalhas que você está enfrentando, crises que você está enfrentando, que não são para te matar. É Deus te forjando e te preparando para você ser um soldado valoroso e aprovado por Ele. Aleluia. José não poderia governar uma nação antes de aprender a lidar com o ressentimento daqueles que o traíram. Por isso, antes de José assentar-se no trono do Egito, José tem que passar por dentro de uma cisterna, por uma acusação e por uma prisão e pelo esquecimento. Eu sei que eu estou pregando para pessoas aqui que estão no topo de um monte. Talvez você vive a melhor fase da sua vida. Talvez as notícias que têm vindo ultimamente são as melhores possíveis. E você até diz, meu Deus, eu não estou nem acreditando. Acredite, o Senhor está te dando esse tempo, desfrute dele. Mas eu sei que também podem ter pessoas aqui que estão no profundo de um vale. E talvez chegaram nesse culto dizendo, Senhor, me dá uma palavra. Me mostra um sinalzinho de esperança. Eu estou cansado desse vale. Eu vim te lembrar que o Senhor está caminhando com você, mesmo nas horas escuras da vida. Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Tem que falar igual os angolanos. Quando ninguém tem tempo para mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Esse aí nós podíamos ensaiar para cantar, né? Meu Deus do céu, que lindo esse louvor. O vale de Baca era a parte mais difícil do caminho. Um lugar seco, árido. Mas eles perceberam, viajando constantemente pelo vale de Baca, que existia uma planta que crescia naquele lugar. E é por causa dessa planta que esse lugar passa a ser chamado de Vale das Lágrimas. Porque essa planta, chamada em algumas traduções da Bíblia de álamo,
em outras é mais conhecida como balsameira. Ela liberava uma resina, e quando essa resina ia saindo da balsameira, parecia uma lágrima. E eles diziam: nós estamos passando pelo vale das lágrimas. Quem sabe você está aqui hoje e o momento que você vive é literalmente o vale das lágrimas. A crise chegou nas suas finanças, a enfermidade chegou na sua casa, as sessões de rádio, de químio estão agendadas, seu filho deixou Jesus, alguém que você amava virou as costas. Eu quero te lembrar que no vale das lágrimas tem bálsamo para a sua vida. Oh, aleluia! A lágrima da balsameira era o bálsamo que curava os viajantes. Nesse vale não tem morte, tem vida, tem cura para a sua vida. Oh glória! O que é o vale de Baca nas nossas vidas? São as noites sem dormir, são as crises financeiras, são as incompreensões, são o nosso atestado de fraqueza. Mas eu quero te lembrar que a sua força vem do Senhor. Quando estou fraco, é aí que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Bendito é o homem cuja confiança está em ti. Uns fazem menção de carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. É por isso que nós amamos a casa dele, é por isso que nós amamos o templo. Lembre-se, não há vida sem choro, mas não há choro que dure a vida inteira. O choro é sinal de vida. Quando o bebê nasce, para ver se está bem, mas o choro não dura a vida inteira. Eu venho liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida, querido viajante peregrino da casa de Deus. O choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã vem alegria, pela manhã vem alegria. Receba essa palavra, está chegando uma manhã de alegria na sua vida. Tome posse dessa palavra. Em Mateus 5,4, no sermão das bem-aventuranças, Jesus disse: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Porque a Bíblia é maravilhosa, irmãos. Bem-aventurados no grego é Makarios, com K, Makarios, significa feliz, muito feliz. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Em uma transliteração simples, Jesus estava dizendo: muito felizes são os que choram. Qual é o sentido disso? Faz sentido isso? Faz. Se quando seus pés estão no vale, o seu coração continua aplanado. Passando pelo vale de Baca, fazem dele uma fonte. Os pés no vale, mas o coração, pensamentos, mente, ação na montanha, no topo, no Monte Sião. Você pode estar no vale hoje, mas mantenha seus pensamentos na vitória, em Deus, no Cristo dessa casa. Não deixe o vale te dominar, não deixe a doença te dominar, não deixe a crise te dominar. Naturalmente é razoável que quando os pés vão para o vale, para a luta, o coração também desça ao vale. É assim. Só que nós não nos movemos naturalmente, nós nos movemos sobrenaturalmente. Nós não nos movemos pelo que vemos, nós nos movemos pela fé. Eu achei que alguém ia entender. Nós não nos movemos pelo que nos dizem, nós olhamos com os olhos de Deus. Os pés no vale, mas o coração e a mente no templo do Senhor, e a vitória vai chegar. Mas sabe por que Jesus diz no Sermão da Montanha: bem-aventurados, Makarios, felizes os que choram? Ele responde isso lá em João 16:22. Porque a vossa alegria ninguém poderá tirar. A nossa alegria não vem da conta bancária,
A nossa alegria não vem do número do manequim. A nossa alegria não vem do investimento na bolsa de valores. A nossa alegria não vem da economia do país. Eu não sei como será a economia desse país em 2026. Eu sei que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem. E eles andam de força em força, de força em força, e fazem do vale um lugar de fonte. No vale também tem água, no vale também tem fonte. A sua alegria não depende das circunstâncias. O profeta Abacuque entende isso. Abacuque 3,17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Ele está falando de economia. Essa é a economia daquela época agropastoril. Ainda que a economia do meu país esteja ruim, ainda que o dólar esteja nas alturas, ainda que o euro esteja nas alturas, ainda que a confiança do investidor esteja baixa, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Versículo 19. Porque o Senhor Deus é a minha força. Você pode responder isso? O Senhor Deus é a minha? O Senhor Deus é a minha? O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Só quem crê. Eu creio. É verdade. O choro dura uma noite, Mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. diga como Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, o canudo da oliveira vinda, Todavia, se alegre no Senhor. Eu vou encerrar. Pega essa palavra para a sua vida. No Salmo 137 o povo diz: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de para onde os peregrinos viajantes estavam indo. No Salmo 84, para o templo no monte. Agora, eles estão cativos em outro lugar, chorando de saudade de Sião. Nós nos assentamos e choramos. Mas eu amo o Salmo 26 que diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo os seus resultados. Diga assim: eu tenho. Diga mais forte: eu tenho a opção. Ficar sentado e chorando, ou continuar caminhando mesmo que chorando. Aquele que leva a preciosa semente ainda que chorando, vai voltar com alegria. O vale não te mata, o vale te fortalece. Levante-se, segure, não da cadeira. Levante-se na vida, comece a andar em nome de Jesus. Tome coragem. Às vezes dá para voar, às vezes dá para correr, às vezes dá para andar devagar, às vezes tem que caminhar de joelhos, às vezes tem que rastejar, mas não pare, não pare, a tua força vem do Senhor. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Ele está dizendo: meus pés estão no vale, mas o meu coração está em Jerusalém. Meu hoje é na doença, mas o futuro que Deus tem reservado para mim é cura. Quem crê nessa palavra? Meu hoje é tudo no vermelho, só tu sabe a tua luta para comprar uma pizza para os filhos, mas no teu amanhã tem abundância por causa da tua fidelidade, da tua fé.
Ainda esse ano você vai ser forte em Deus. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Meus pés estão em Baca, mas os meus pensamentos estão no monte. Por isso o salmista disse: eleva os olhos para o monte. Me pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor dos exércitos, que fez os céus e a terra. Ele não dorme, ele não deixa vacilar, ele te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o sol não te fere, nem a lua de noite. O Senhor te guarda de todo mal. Ele guarda a tua vida, e ele guardará a tua entrada e a tua saída por 1 ano. Contrato de fidelidade por 2 anos. Não, 48 meses. Não, pastor, 60 meses é o máximo que a gente consegue. Não é assim que o banco diz. Não, ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. No teu futuro, Jesus está lá. Nas tuas angústias, Jesus está lá. Em 2030, Leia, Jesus está lá. Em 2029 ele está lá. Em 28, em 27, em 26, em dezembro, em novembro, Jesus está lá. Levante os olhos, volte a crer, a tua força vem dele. Sabe, tem uma história na Bíblia que me encanta, dentre tantas, mas a história de Abraão e Isaac. Deus dá uma palavra para Abraão e diz: sobe um monte, e oferece Isaac como um sacrifício. Olha que doideira. Foi Deus quem deu o Isaac. Às vezes Deus nos dá o Isaac. Isaac significa sorriso. Às vezes Deus te dá algo que te faz sorrir, e Ele pede o teu motivo de sorrir. E a única maneira de não perder o motivo de sorrir é a capacidade de entregar sem reclamar. Eu vou repetir. Deus nos deu um motivo de sorriso, riso. E agora Ele diz: me dá o Isaac. E Abraão entrega. O seu coração já tinha entregado. Quando o coração está pronto para entregar, ele não precisa perder. Quem tem condições de compartilhar nunca precisa perder nada. A vida cristã é sobre receber, celebrar e compartilhar. Se você só quer receber, você vai acabar como um mar morto, que morre tudo ao redor. A mesma água do rio Jordão que gera vida em Israel, e que gera o mar vermelho, o lago de Genezaré, onde tem milhares de espécies vivas, é a água que chega no mar morto. Mas como não compartilha, ela é altamente salgada e não cresce nem arbusto, nem planta daninha. Quando você recebe, celebra e compartilha, você renova a vida. Você oxigena a água. Você já viu o açude? Que o agricultor coloca um moinho, um catavento para girar água, para oxigenar a água, senão os peixes morrem. Se você não é capaz de compartilhar, desculpa, você vai ter que perder para aprender a abrir mão. Aí Deus diz: oferece Isaac. Abraão, no vale, no pé do monte, ele diz: nós iremos ali, adoraremos e voltaremos. Aí no outro dia Deus tinha outra palavra. Olha que interessante. O Deus que é imutável na sua essência, no seu caráter, se move o tempo inteiro nas suas ações. A palavra de hoje para Abraão é: oferece Isaac. A palavra de amanhã era: não precisa mais, eu tenho um cordeiro. Aí o Isaac diz: paizinho, eu estou vendo tudo preparado aqui, mas cadê o cordeiro? E Abraão diz: meu filho, o cordeiro Deus proverá. Só quem é capaz de adorar no vale pode dizer: Deus proverá. E quando eles olham, eis um cordeiro. O cordeiro não surge quando Abraão levanta o cutelo. O cordeiro surge quando eles adoram no vale. Subiremos e adoraremos, e então voltaremos, porque Deus proverá. Adore nesse vale que você está vivendo. E o milagre? Deus me ajuda a pregar, vai. Adore no meio da crise, e a vitória? Adore no meio da doença, e a cura? Adore na hora da dor, e depois disso Deus proverá. Das minhas forças se esgotar, Deus proverá. Deus proverá.
orvalho me faz andar sobre as águas, desproverá quando o azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar, Deus proverá, Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá. Por quê? Como Abraão. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode dar. Quer vir? Agora de verdade, vem. Sabe por quê? Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. adorar. Adore no vale, para ter provisão no monte. Adore no vale, para ter milagre no monte. Bendito é o homem cuja força está em ti. Transforma o vale de Baca numa fonte de bênçãos. A gente vai cantar e você responde: te adoro, Senhor. Ó. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, a teologia no louvor. Minha força vem do Senhor. É só dele. Nós só estamos aqui por causa dele. Nada pode calar. Não tem como evitar o vale de Baca. Para chegar no Monte Sião tem que passar pelo Vale das Lágrimas. Mas o Vale das Lágrimas também tem bálsamo. Os viajantes tinham caminhado mais de 100, 150, 200 quilômetros. E quando eles chegavam no Vale Árido de Baca, os seus pés estavam arrebentados pela estrada. Não tinha tênis, não tinha calçado, não tinha pavimentação. Então quando eles chegavam no Vale das Lágrimas, as lágrimas da balsameira, que era a resina, que era bálsamo, era o remédio que curava os pés feridos. Nesse vale que você pode estar enfrentando hoje, Jesus tem um bálsamo para derramar sobre a sua dor agora. Eu quero que você feche os seus olhos. Deixe o Espírito Santo derramar o bálsamo de Gileade, o bálsamo de Baca sobre as suas feridas. Jesus está colocando uma cura. O bálsamo tinha propriedades aromáticas e anestésicas, curativas. Ele curava as feridas. Jesus pode derramar um bálsamo que cura as tuas feridas da alma, as tuas crises, as tuas dores, os teus conflitos emocionais, em nome de Jesus. Receba, 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 receba um toque do bálsamo. Eu vou deixar você levantar as mãos e receber o toque do bálsamo de Deus.
liberta o bálsamo e a ferida sara. E toda angústia Pastor, para você é fácil falar sobre esperança, para você é fácil falar sobre força. Eu sei que tem muita gente que enfrentou coisas infinitamente maiores, mais desafiadoras. Mas quem está te falando para confiar no Senhor que tem bálsamo, já esteve numa mesa de cirurgia, com diagnóstico de 16 nódulos no pulmão, mas Jesus colocou o seu bálsamo e eu estou aqui. Quem está te falando já esteve numa sala de Covid com 86% de saturação, mas Jesus colocou o bálsamo. Quem está te falando já recebeu de um médico a notícia: essa gravidez é falsa, faz uma corretagem. Mas o Levi estava viajando comigo esse final de semana. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Receba a força do Senhor. Não deixe os fiéis Sola aí, Toninho. soldados nesse vale. Seu ventre vai gerar vida. Você vai ser mãe de filhos. Você vai ser pai de filhos. A palavra da profecia está no altar. Jesus está no teu vale. Você vai poder dizer com alegria: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Deus é Deus dos montes, mas bem-aventurado o homem cujos pés, quando estão no vale, mantém o coração aplanado. O teu esposo vai dobrar-se a Cristo. Teus negócios vão dar certo, irmão. Você vai ter para emprestar. Só que durante o tempo do vale, as lágrimas são as nossas companheiras. Mas não só as lágrimas. O Deus que colhe as lágrimas caminha com você. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, sofrer contigo é bem melhor
às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal de que tu estás nesse lugar. Davi diz: tenha paciência comigo hoje. Sabe que eu não seguro a igreja em pé. Senhor, eu largo o palácio para estar numa tenda se a tua presença estiver lá. Moisés diz: Senhor, eu amo os anjos, mas mesmo que o Senhor mande um anjo, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Nesse vale que você enfrenta, hoje Deus te dá certeza que Ele está contigo. Quem crê? Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Que bom que a presença dele está aqui. Que bom que nós amamos o seu tabernáculo. Estou de novo aqui. Grite para Deus. Você pode estar nas lágrimas, mas Deus te leva aos montes. Pra te servir, Jesus, eu tenho aqui chorar. Servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que Onde o Espírito de Deus está, onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Vai lá, alimente sua alma aí por 30 segundos. Me ajuda, faz alguma coisa, glorifica a Deus, vai. Quem fala línguas estranhas edifica a si mesmo. Vai, 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 vai. Deus está no teu vale. Nós sempre fazemos 3 convites e ao final eu vou orar por todos. O primeiro convite é o convite para aqueles que desejam reconciliar-se com Jesus, que pararam na caminhada. Talvez os vales machucaram demais, mas hoje o Senhor te chama. Se você está aqui, é dia de voltar. O segundo convite é para quem quer confessar Jesus como seu Salvador, dizer: Senhor, eu te aceito. Não é sobre religiosidade, é dizer: Senhor, seja o Salvador e o guia da minha vida. E o terceiro convite é o convite do batismo, que no dia 14 de dezembro nós teremos um lindo batismo aqui. A igreja que se alegra por estar nos átrios do Senhor está aqui ainda? Nós temos alguém para dizer: Jesus, eu quero reconciliar contigo hoje? Levante sua mão bem alto, que nós queremos te ver e te abraçar. É rapidamente. Deixa eu ver. Aonde? Lá atrás. Liga a luz para mim, gente. Lá tem uma mão. Aleluia. Segura a mão levantada aí, para alguém te abraçar. Isso, pode ligar as luzes aqui do teto da igreja. Onde é que está a mão? Alguém abraçou o irmão lá? Uma irmã? Não vejo. Isso, obrigado, Douglas. É um jovem. Tem mais alguém para dizer: Senhor, eu quero voltar para os teus caminhos hoje? Aqui, lá no mezanino. Cadê você? Jesus quer te trazer de volta, é hoje. O segundo convite é para aquele que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você até tem uma religião por tradição, não é sobre isso, é sobre dizer: Senhor, eu quero a partir de hoje caminhar contigo. Seja o Senhor da minha história. Tem alguém aqui? Levante sua mão e nós vamos orar com você e por você. Cadê? Temos alguém?
O terceiro convite é o convite do batismo. Para alguém que já serve a Deus, que já ama Jesus, e vai tomar a decisão de ser batizado nas águas. Domingo passado foi o jovem Miguel. E eu vejo ele aqui feliz, porque há uma alegria em estar. Lá atrás tem uma mão. Quem é? Você, Luquinhas? Deus abençoe. Aleluia! Tem mais alguém? Cadê você? Então agora eu quero orar por esses irmãos e por cada um de nós que estamos aqui com uma palavra profética de ativação para essa semana. Ainda esse ano você vai ser forte. Não vai ser forte em si mesmo, vai ser forte no Senhor. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Ele mantém o pé no vale, mas a cabeça no monte. Saia daqui com essa palavra no seu coração. O pé pode estar no vale, mas a sua mente está nas promessas de Deus. Mantenha o seu coração aplanado. Eu quero que você estenda as mãos assim. Pai, em nome de Jesus, teu filho, eu oro na autoridade da tua palavra. Não de mim, Senhor, mas da tua palavra. Traga sobre a vida desse teu filho, dessa tua filha, uma fonte, Senhor, aquela primeira chuva que enchia o vale de Baca e trazia água para os viajantes sedentos. Pai, que os corações secos hoje sejam regados pela graça da tua palavra. Que as almas angustiadas hoje recebam, Senhor, de presente a alegria da salvação. Que o teu Espírito seja a força que move esse homem e essa mulher. Pai, no nome de Jesus, como igreja, nós abençoamos a família, os negócios, a casa, o casamento, a saúde, o futuro, os filhos, as viagens, os negócios, os processos judiciais, as reuniões, as decisões. Pai, que eles tenham uma noite de sono tranquila, que eles durmam o sono dos justos, guardados pelo Senhor, e recebam e ativem aquela promessa que aos teus filhos o Senhor dá enquanto dormem, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos aqueles que amam a casa de Deus dizem...